Convidamos o comandante do Policiamento de Área Metropolitano 10, Coronel PM Alexandre Marcos de Oliveira, que recepciona o Major PM Sansana para início da palestra O Termo Circunstanciado de Ocorrências e o Ciclo Completo de Polícia. Leitura do currículo do palestrante. Major PM Marcelo dos Santos Sansana ingressou na Polícia Militar em 15 de janeiro de 1992 no curso de formação de oficiais CFO na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, município de São Paulo, formando-se aspirante a oficial em 19 de dezembro de 1994. Unidades em que serviu: 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, Santo Amaro, Parque Santo Antônio e Capão Redondo. 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Franca. 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Campinas. E atualmente é o coordenador operacional do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Franca. Cursos na Polícia Militar: mestre em Ciências Policiais pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, através do curso de aperfeiçoamento de oficiais, em que defendeu no ano de 2012 a tese monográfica Atuação dos membros do Conselho Comunitário de Segurança na prevenção ao uso de drogas e combate à criminalidade e à violência. Doutor em Ciências Policiais pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, através do curso superior de Polícia, em que defendeu no ano de 2017 a tese monográfica Gestão e Operacionalização do Ciclo Completo de Polícia, na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Possui ainda vários cursos e estágios na Polícia Militar do Estado de São Paulo, dentre eles Polícia Judiciária Militar, Técnica de Ensino, Polícia Comunitária, Gerenciamento de Crises, Qualidade Total, Procedimentos Operacionais de Polícia e outras matérias transmitidas nos estágios de aperfeiçoamento profissional. Professor e instrutor na região de Ribeirão Preto, das escolas de formação de soldados, ministrando aulas na área do direito, também foi professor de direito penal na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, São Paulo, capital, no curso de formação de oficiais. Possui a laurea de mérito pessoal em primeiro grau. Major, a palavra do senhor. Pessoal, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com os senhores, com as senhoras. Agradecer especialmente a presença do Dr. Roth. Eu até disse para ele fazer uma palestra depois do Dr. Roth, no horário do almoço. Eu vou ter que fazer uma ginástica muito grande, porque a palestra é excepcional que o senhor fez. Sobre um tema latente na Polícia Militar hoje, foi muito significativa e eu vou tentar fazer o meu máximo aqui, mas acredito que não chegue nem nos pés aí do senhor. Agradecer ao Coronel Marcos, comandante do CPAM-10, um grande comandante, em que ele foi o grande preceptor nosso quando eu fui aspirante aqui na região do M1, mais precisamente na região do 1º M. Na época, o 1º M, ele ia até o Capão Redondo, pegava a 2ª Companhia Parque Santo Antônio, os mais antigos aqui, o Marrocos. Eu agradeço, Marrocos, e agradeço a presença de todos os sargentos, cabos e soldados, tenentes da nossa gloriosa Polícia Militar, em especial do M10. Ele ia até o Capão Redondo, né? O 47DP ainda é lá? Ainda é, né? Então, tinha a 2ª Companhia, que era no Parque Santo Antônio, e a 1ª Companhia, que era em Santo Amaro. Hoje desmembrou por uma necessidade, e nós questionávamos na época a necessidade de desmembrar a área do 1º M, que era muito grande, a população era muito grande, né? E eu gostaria de agradecer meus amigos oficiais, também aqui do CSP, que fizeram comigo o curso, em nome aí do Coronel Pila, Coronel Cabanas também, o Major Fedrizi, enfim, a todos, grandes amigos, é um prazer. Não foi nada crítico para mim sair de Franca, quase 600 quilômetros daqui, vim para cá para discutir um assunto tão importante, tão necessário, que eu acho que também é um dos assuntos que está latente na Polícia Militar hoje no estado de São Paulo.
Inicialmente, pessoal, o tema, o TCO e o ciclo completo de polícia. Nós vamos trabalhar aqui, primeiramente, o conceito de ciclo completo. Tem muita gente que eu falo o seguinte, né? Quando a gente pergunta de pronto, o que é ciclo completo de polícia? As pessoas dão uma travada, né? O que é ciclo completo? Vou ter que responder como isso. Eu prefiro dar uma explicação mais didática aqui para a nossa tropa, da seguinte forma: dentro do ciclo de polícia no Brasil, nós temos a atividade preventiva, de um lado, nós temos a atividade investigativa do outro, quando a autoria é desconhecida. Então, nós temos a atividade preventiva, que via de regra, ou constitucionalmente falando, é atribuição exclusiva das polícias militares dos estados. E a atividade investigativa nos crimes comuns, evidentemente, como bem explanou o Dr. Roth, nos crimes militares, a atividade investigativa é exclusiva nossa, não é nem privativa. A diferença de exclusiva e privativa é o seguinte: privativa é quando eu faço, mas outro pode vir a fazer. Exclusiva é só quando eu faço. Essa é a diferença técnica e jurídica. Agora, nos casos de crimes comuns, a atividade de investigação desse lado de cá, ela é privativa da Polícia Civil. E a atividade ostensiva preventiva, ela é exclusiva da Polícia Militar. Usei palavras diferentes, depois nós vamos falar o porquê. E o meio aqui? O meio, que é o registro das infrações penais, que a gente vai chamar de autoria conhecida. O registro. Por exemplo, quando a gente se depara com uma infração de menor potencial ofensivo, eu tenho um autor ali, autoria conhecida. Ou numa situação de flagrante delito. Qual que é a diferença? Só para lembrar vocês, aqueles crimes cuja pena máxima é até 2 anos, aquelas infrações penais cuja pena máxima é até 2 anos, inclusive as contravenções, que são apenadas com prisões simples, nós elaboramos termo circunstanciado. Por exemplo, perturbação do sossego, um crime de ameaça que não ultrapassa 2 anos de pena máxima, enfim, são feitos termos circunstanciados. Hoje quem faz é só a Polícia Civil aqui no estado de São Paulo. Aqueles crimes cuja pena máxima ultrapassa 2 anos, seja de detenção ou de reclusão, se a gente se deparar com o autor, com o infrator, nós devemos elaborar, nós não, né? Eu falo no sentido lato, hoje é a atribuição da Polícia Civil, auto de prisão em flagrante delito. Quando a gente, na nossa tese de doutorado, vocês podem ver no cantinho, está até PMDB lá, mas deixei de propósito, foi a razão da tese nossa lá no CSP, nós vemos que no Brasil, esses meros registros de ocorrência são feitos somente pela Polícia Civil. E como bem colocou o Dr. Roth, nós temos esse modelo em 3 países, Guiné-Bissau, Cabo Verde e no Brasil. E o mero registro, praticamente só existe no Brasil, em que uma polícia pega e entrega para uma outra. Só praticamente no Brasil nós temos esse modelo. No mundo inteiro, eu não vou entrar em detalhes aqui, depois nós temos a parte prática aqui do TC. Só no Brasil, praticamente no Brasil, uma polícia pega e a outra faz um mero registro da ocorrência. Ou seja, nós acabamos, em palavras mais simples, atuando como carteiros da Polícia Civil, em ocorrências de infrações penais comuns. E nós entendemos, e a população vem entendendo, o direito brasileiro vem entendendo, enfim, as pessoas vêm entendendo que esse modelo precisa mudar, precisa evoluir, precisa amadurecer. Então, quando a gente fala de ciclo completo de autoria conhecida, o que é isso? Nós vamos fazer a parte preventiva e vamos, a do meio também, registrar as ocorrências de autoria conhecida que nós pegamos, que nós prendemos. A investigação, nesse conceito de ciclo completo de autoria conhecida, ou repressão imediata, então um pouco mais técnico esse nome, mas autoria conhecida é um nome mais simples de entender, a investigação ainda continua com a Polícia Civil. Se a gente vier a fazer no futuro o ciclo completo, completíssimo, vamos dizer assim, o ciclo completo, completíssimo, como disse o Dr. Roth,
nós vamos fazer prevenção, o registro de infrações penais de menor potencial ou de maior potencial, e também o que? A investigação nos casos de autoria desconhecida. Mas esse modelo aqui, pelo menos nós precisamos avançar no que? No mero registro das ocorrências. E hoje, doutor Roth, até o flagrante, se a gente for ver bem, pessoal, até o flagrante se tornou um mero registro da ocorrência. Antigamente, com o indiciado preso, o indivíduo preso, o prazo num crime comum para enviar os autos de prisão em flagrante para o Poder Judiciário e, consequentemente, para o Ministério Público, eram de 10 dias. Você ainda tinha um resíduo de investigação, um resíduo ali de 10 dias, você poderia cumprir alguma diligência, que pudesse ouvir uma testemunha, que de repente pudesse ser juntado nesses 10 dias. Hoje, com as audiências de custódia, não há nem se falar nesse resíduo de investigação, porque em 24 horas o preso e os autos têm que estar perante o juiz e perante o Ministério Público. Então, se até o flagrante se tornou um mero registro da ocorrência policial, quanto mais um termo circunstanciado de uma simples infração penal comum. E é nesse mistério que nós temos que caminhar. Então, como eu disse lá, quais são os atos hoje processuais, na prática pré-processuais, né, porque não tem processo ainda, de autoria conhecida? Termo circunstanciado para as infrações de menor potencial, auto de prisão em flagrante, e ali está auto de apreensão de adolescente infrator, que se aplica aos menores, aos adolescentes que cometem atos infracionais, que segue um regime jurídico na Justiça da Infância e Juventude, semelhante ao auto de prisão em flagrante. Ok? Tem até algumas garantias a mais por serem adolescentes, mas segue praticamente a mesma sequência. É um mero registro também de um ato infracional. Bom, aqui já começando o porquê, nós temos aí as premissas básicas. Por que a gente tem que hoje evoluir, mudar o nosso modelo, ampliar o nosso modelo? Porque é um clamo da população. Eu fico imaginando, por exemplo, hoje, o nosso policial, quando ele se depara com uma ocorrência de uma infração de menor potencial ofensivo, eu estou falando de uma ocorrência de menor potencial ofensivo, porque grande parte das ocorrências que nós atendemos não são de natureza nem criminal. E no futuro nós vamos caminhar para a agilidade do atendimento, de não elaborar nada, só orientação e registrar em relatório. Se ela não tem natureza criminal, não tem o dever de ofício de agir, por que eu vou perder tempo? No futuro, talvez a gente caminhe para isso. Mas quando a gente se depara com uma ocorrência de natureza criminal, de menor potencial ofensivo, lembrando, crimes com pena máxima até 2 anos e todas as contravenções penais, independente da pena, mas na prática a contravenção penal não supera também esses 2 anos. O que nós temos que fazer hoje? Apresentar para a Polícia Civil. Nós já fizemos o termo circunstanciado no estado de São Paulo? Já. No início de 2001, nós tivemos alguns projetos pilotos aqui no estado de São Paulo, na região de São José do Rio Preto, e também nas especializadas, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, e a população gostou muito. Depois eu vou detalhar para vocês. Mas hoje, como é que funciona? O nosso policial tem que levar para o DP, e aí entra naquela fila. Imagina, um cidadão, numa mera perturbação do sossego, numa mera ameaça, numa lesão corporal leve, ele tem que entrar numa fila e esperar. Vamos supor que tem um flagrante na frente, 2, 3 horas para um mero registro de uma infração penal. Coloquemos na situação do cidadão. O policial também. Hoje nós vivemos com índices criminais, somos cobrados de resultados, somos cobrados de eficiência. O policial vai ficar lá 2 horas, 3 horas na delegacia, esperando para fazer um mero termo circunstanciado. E isso, muitas vezes, a demanda do 190, o que acontece com a demanda do 190? Congestiona, a viatura demora para chegar, porque está empenhada nesse mero registro, e o cidadão critica, sem saber da legislação, a nossa atuação. Além desse conforto que o cidadão tem e da agilidade, imagine os gastos que nós temos. Pessoal, imagine na rodovia,
Imagine na rodovia, na ambiental, o policial, como acontece no interior e acontece nas rodovias aqui, que se avizinham à capital, ter que deslocar por vezes 70, 80, 40 quilômetros para um mero registro de ocorrência policial. Ou seja, é um prejuízo à vítima, é um prejuízo à sociedade, é um prejuízo ao erário, aos cofres públicos, porque isso custa muito. Imagina quanto custa o tempo do policial, quanto custa o combustível, os gastos com a viatura e tudo mais. Então, nós temos que evoluir, gente. O modelo atual, eu disse ali embaixo, ele não atende mais às necessidades da sociedade. Não atende. E não é desmilitarizar a polícia, não é tirar a polícia civil, nada disso. É equacionar e operacionalizar melhor a ação das polícias. É esse o estudo que é feito em relação ao ciclo completo. Então hoje, o modelo ideal seria o que existe em vários países, né, doutor? Que lá nós temos condições econômicas, até estruturais, de você ter juiz 24 horas à disposição da polícia. O policial pega a ocorrência, seja de menor ou maior potencial ofensivo, ele apresenta direto para o juiz, que já prolata uma decisão naquele momento. Se vai ficar preso, se vai conceder liberdade provisória, se vai conceder uma multa, uma medida cautelar diferente de uma prisão, enfim, esse seria o modelo ideal. No Brasil, gente, nós não temos nem delegacia 24 horas. No interior, por exemplo, meu batalhão, dos 23 municípios que nós temos delegado em 4 ou 5. E lá, nós estamos até, de certa forma, para não trazer prejuízo à atividade nossa preventiva e repressiva imediata, estão se querendo criar centrais de flagrantes. Aí eu tenho um município com uma viatura só, se pegar um flagrante, tem que ir para uma central, numa cidade a 50, 60 km de distância, deixa a cidade abandonada. E às vezes é um mero registro de ocorrência de um termo circunstanciado. Então nós temos que repensar esse modelo, né? Então, como nós não temos nem delegado, como é que nós vamos registrar? Agora, a Polícia Militar está presente nos 645 municípios desse rincão bandeirante. Pessoal, essa atividade, como eu já disse, ela não inclui investigação. O ciclo completo de autoria conhecida não inclui investigação. É o TCO, no caso de um flagrante, se evoluirmos no futuro, primeiro temos que fazer o TCO, né? Ampliar para o TCO, num futuro o auto de prisão e o auto de apreensão de adolescente infrator. Não inclui investigação. Se a autoria, se o policial recebeu, o Copom recebeu uma mensagem para atender um furto em residência, e o furto já se deu há 2 dias, é autoria desconhecida. Tem que registrar onde? Polícia Civil. Não há se falar em trabalho da Polícia Militar nesse instante. Se a Polícia Militar de repente der um atendimento, vai orientar a registrar na Polícia Civil, ou eletronicamente, ou fisicamente. Aqui não inclui investigação. E vou dizer mais, como o Dr. Roth colocou, a vantagem aqui da gente registrar, olha, a sociedade ganha nesse campo também. Porque hoje, o Dr. Roth bem colocou, 8% dos homicídios são esclarecidos no Brasil, e grande parte desses 8% vem de prisão em flagrante delito. Ou seja, se grande parte vem da prisão em flagrante, via de regra, se não tem flagrante, não tem esclarecimento de autoria. Porque a Polícia Civil, qual que é a logística hoje? Ela está no interior das delegacias e DPs. Gente, a Polícia de Nova York tem 17 mil homens. 17 mil homens, o setor de investigação. Se eu estiver errado, Coronel Cabanas, o senhor me corrige. 17 mil homens. A Polícia Civil de São Paulo tem em torno de 30 mil, 25 a 30 mil. Vamos colocar assim, de repente está com efetivo menor agora. Se esses 25 a 30 mil homens só exercessem atividade investigativa, o que aconteceria com esses resultados? Aumentaria muito. Mas não, a grande parte do efetivo está onde? Está nas delegacias, nos distritos, esperando a Polícia Militar
levar a ocorrência para um mero registro. Agora, se você passa a essa polícia a atribuição legal de registrar o que ela pega, sobra o que? Esse efetivo praticamente ele vai ser destinado à função principal da Polícia Civil, pela Constituição brasileira, que é a investigação. Hoje, o que era regra, está virando exceção. O mero registro está virando regra, e o que era para ser regra está virando exceção. Então, isso é muito importante. Esse modelo aqui de nós registrarmos o ciclo completo chamado de autoria conhecida não é importante só para a população, para a polícia militar, mas também para a polícia civil. Vocês imaginam só hoje, gente, a macrocriminalidade. Macrocriminalidade a gente chama o quê? O crime organizado. O crime organizado hoje põe a mão na massa. É fácil pegar o peixe grande? O peixe grande entrega a droga na biqueira? O peixe grande é ele que vai explodir o carro forte? Não vai. Esse camarada, você tem que usar procedimentos investigativos avançados: interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de por exemplo, quebrar o patrimônio, destruir o patrimônio do sujeito. O sujeito é preso, só que você tem que descobrir os laranjas, o nome de quem que está esse patrimônio dele, porque muitas vezes você prende um peixe grande, só que ele continua rico, com um patrimônio vasto no nome de outros, de laranja. Você tem que investigar, você tem que sequestrar bens desse indivíduo. Tudo isso requer investigação. Se você tem um efetivo praticamente destinado a registrar ocorrência apresentada pela PM, você vai ter muita dificuldade em fazer essa investigação do peixe grande. E hoje o crime organizado assola a nossa sociedade. Vocês viram o crescimento que teve do crime organizado, que precisa ser combatido, e ele é combatido com investigação. Vejam um avanço desse modelo também, a vantagem. Pessoal, aqui só falar sobre o APFD, vocês devem estar pensando, o auto de prisão em flagrante é um mero registro. Aqui só passar rapidamente, nós temos 3 entendimentos aqui, se a polícia militar pode ou não fazer auto de prisão em flagrante de crime comum. Crime militar é dever, o Dr. Roth explanou muito bem, não tenha dúvida que é crime comum. Nós podemos fazer o mero registro de um crime de maior potencial ofensivo através de auto de prisão em flagrante hoje? Existem 3 correntes que nós estudamos. A que nos interessa no futuro é a que menos prepondera ainda. A primeira corrente, até desenvolvida pelo Tenente Coronel Fábio Rogério no livro O Ciclo Completo de Polícia, diz o seguinte, que podemos, sem alterar nada. Por quê? A polícia militar cabe à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. E essa preservação da ordem pública está inserido o conceito de repressão imediata, que é o quê? A ordem pública foi quebrada com a ocorrência do crime, nós temos que restaurar, nós temos que restabelecer. E esse restabelecimento não é só com a prisão material do sujeito que praticou o crime, mas também com o registro. A Constituição, ela é um texto que ela não é por demasia detalhado. Ela traz princípios, conceitos genéricos. A lei é que vai estabelecer isso. As normas infraconstitucionais é que vão estabelecer isso. E quando a gente vai na norma infraconstitucional, o CPP, quando ele fala de autoridade policial, essa autoridade policial nós devemos entender um sentido moderno e amplo, lato, como qualquer autoridade policial, seja civil, seja militar. Então, para essa primeira corrente não há necessidade de alteração nem constitucional, nem legislativa alguma, para a gente elaborar auto de prisão em flagrante delito. Com relação à segunda corrente, aqui a segunda corrente fala o seguinte: não, constitucionalmente tudo bem, o argumento valeu, preservação da ordem pública, está incluído repressão imediata, ocorreu o crime, não vale só a prisão material, posso registrar também. Mas o conceito de autoridade, o CPP, quando ele diz autoridade, ele se refere ao delegado de polícia. Então teríamos que alterar o Código de Processo Penal, pelo menos, para elaborarmos para os oficiais da Polícia Militar elaborarem auto de prisão em flagrante delito. E uma terceira corrente que ainda é a prevalente, infelizmente,
que fala que tem que ter alteração constitucional para garantir esse poder para os oficiais da Polícia Militar. Pessoal, essa palavrinha final, o porquê que é importante a gente buscar o TCO? Num futuro, o auto de prisão em flagrante, ao meu ver, essa palavrinha, empoderamento institucional, ela é o que torna uma instituição valorizada. Quando a gente faz valer as nossas atribuições de polícia judiciária e militar, a gente passa a ser mais respeitado, a ser mais valorizado. Porque quem tem o poder decisório é quem manda. Se o policial militar vier a ter o poder de elaborar um simples TCO, ele vai ser mais valorizado, em termos salariais, em termos de reconhecimento social. Vocês podem ter certeza. Foi isso que aconteceu com outras polícias. Ah, mas vai dar mais trabalho para mim. Mas queremos ser melhor remunerados? Queremos ganhar mais? Temos que decidir. Imagina só um vereador no interior, ou aqui na capital, que ameaçou alguém de algo, ameaçou de lesão corporal, de agredir alguém. O vereador tem imunidade? Vereador tem imunidade, pessoal? O vereador só tem imunidade por crime de opinião no âmbito do seu município em razão da sua função. Ameaça por questões particulares ou outras, ele não tem imunidade. Ameaça, a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Quem vai elaborar esse TC? Se o policial militar chega lá. Hoje é o delegado, né? Hoje é a Polícia Civil. Você tem que levar todo mundo, quem vai decidir? Formalmente, Polícia Civil. Aí o policial militar chega lá, ele decide. Ele vai elaborar, que hoje o BO eletrônico é um embrião do TC. Embrião, um treinamento. Ele vai decidir essa ocorrência. Não morre na delegacia de polícia. Ele é autoridade. O vereador vai ter que falar com o policial. E como vereador, eu dou um exemplo de uma autoridade municipal, mas qualquer um. Não é o delegado de polícia. É vocês que vão decidir isso. Vocês que vão elaborar a ocorrência. E, consequentemente, o respeito e aquele temor reverencial vai ser maior. Podem ter certeza disso. Isso que eu estou falando aconteceu em outras polícias do Brasil que já elaboram um termo circunstanciado, e acontecia na nossa polícia no início dos anos 2000, quando a gente elaborava o termo circunstanciado. E uma vantagem hoje do termo circunstanciado, depois nós vamos falar a parte prática. Eu sempre brinco, né? O ser humano hoje, com o advento da eletrônica, se a gente mandar ele escrever uma redação de 60 linhas, ele fala, ah, meu Deus, mas 60 linhas, eu vou ter que escrever tudo isso. Mas se você mandar ele digitar no celular, muitas polícias usam o celular para elaborar TC, já, ou tablet, né? Mas caminha o futuro para o celular. Se você mandar ele digitar, que tem corretor automático, corretor na hora, pô, pessoal, a molecada é de 20 e poucos anos, é hacker no negócio, digita rapidinho, e os TCs com modelos, todos com modelos, históricos com modelos, muito simples. Quem faz o BO eletrônico hoje, vocês devem estar fazendo o BO eletrônico, é muito simples. Então o pessoal, com certeza vai pegar muito mais rápido, né? Então eu sempre falo, né, estava citando um exemplo ali, conversando com o Major Fedriz, ali fora, né? Quando a gente não está acostumado a fazer alguma coisa, a gente sente só no início a dificuldade. Se eu pedir para os senhores e senhoras elaborar uma multa de trânsito, no interior a gente faz autuação de trânsito, a gente faz. Mas se eu chegar aqui para os senhores, se não trabalham com trânsito, nós temos aqui o batalhão específico de trânsito da área, o comando de trânsito, policiamento de trânsito. Vocês vão falar, Major, pô, eu vou levar uns 20 minutos para elaborar uma autuação de trânsito. Vai mesmo, não tem prática? Mas depois de uma semana no trânsito, você está fazendo uma autuação em 3 minutos. É igual TCO. Puta, TCO eu vou ter que aprender o material. Depois que você fizer o primeiro, o segundo, 1 mês, 2, 3, 4, 6 meses de TCO, que no começo a gente vai ter que ter muita paciência, né? Você vai estar fazendo TCO em 20 minutos, que hoje é a média de 20 a 30 minutos, que é a média que as outras polícias têm feito em termos circunstanciados. Então nós vamos evoluir para isso. Então esse empoderamento, para finalizar, gente, é o que vai nortear a nossa valorização. É o que vai nortear a nossa valorização. Nós temos que ter poder para fora da instituição, junto à sociedade.
E não é só a busca do poder pelo poder, é que para facilitar a vida das pessoas. Você acha que eu, como cidadão, vou querer fazer um BO na porta da minha casa de perturbação do sossego? Ou eu vou querer ir para a delegacia de polícia 2 horas da manhã? Eu, como cidadão. Eu não vou querer fazer na porta da minha casa com o TC da polícia. E outra, a população vai ter aquele sentimento e a certeza de que você resolveu o problema dela. Você, policial militar, resolveu o problema dela. Porque hoje a gente usa muita mediação no interior. Nós estamos trabalhando com mediação também. Sem de trânsito sem vítima, vai lá no quartel, concilia as partes, já sai dali com um termo que vai para o judiciário. O camarada sai dali com a sensação e a certeza de que resolveu o problema dele. A polícia militar resolveu o problema dele. Uma perturbação de sossego hoje, às vezes ele nem quer ir na delegacia. Aí fica dando demanda para a viatura. Eu não sei se aqui tem muita ocorrência de perturbação. Na minha época tinha bastante, a gente nem atendia. De tanta que tinha, aí ela vinha nas nossas costas o prejuízo. Agora no interior é demanda de viatura, porque você chega lá, pede para baixar o som, só que é isso. Você vira as costas, aumenta de novo demanda do 190. Agora, se você for lá uma vez só, fazer um TC de perturbação de sossego, até porque a contravenção penal, todas as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada. Se eu fui lá, movimentou o Estado, deslocou a viatura, eu vou fazer um TC só de perturbação. Eu resolvi o problema daquela pessoa. Aquela pessoa se sentiu o quê? Reconhecida. Pô, PM veio aqui e resolveu. Porque por vezes ela mesma não quer ficar ligando para a viatura, incomodando a viatura, de ficar, a viatura vai, sai, aumenta o som, vai, sai, aumenta o som. Então esse empoderamento é para o benefício da população. Bom, pessoal, agora passando para a parte prática, eu prometi para o Coronel Marcos que a gente ia dar uma acelerada, comando, para a gente, os senhores têm o horário do almoço, né, a gente não quer avançar muito. Mas passando para a parte prática, dentro do nosso trabalho, que foi muito bem assim, balizado na comissão que foi comandada pela Coronel Daniele, na época ela era Tenente Coronel Daniele, né? E com relação ao TCO, ainda na gestão do Coronel Nivaldo, ex-comandante-geral, foi criada uma comissão para estudar a operacionalização também do TCO, né? Então basicamente a gente se pegou muitos dados a esse respeito. Quem elabora o TCO? Gente, via de regra, o TCO ele é elaborado pelo encarregado da unidade de serviço, o patrulheiro, o que chegou lá para atender a ocorrência. Chegou lá, atendeu a ocorrência, eletronicamente, depois nós vamos falar, ele vai elaborar o termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado, ele tem que ser revisado? Sim. Sim. Puta, virou uma infração penal de menor potencial ofensivo. O patrulheiro elaborou? Alguém tem que revisar, uma outra pessoa tem que revisar. Quem que é essa pessoa? Cidades do porte de São Paulo, interior, tem cidades que não tem CFP, que não tem nem CGP, às vezes é uma viatura só. É o CFP ou o CGP que vai revisar esse TCO. Revisar é olhar se está faltando alguma coisa, se foi preenchido corretamente e acabou. Tá ok? E pode também ser revisado pelo P3 da unidade. Se tiver muito congestionada a rede, não dá para o CGP, para o CFP revisar, a ideia seria o quê? A hora que esse TCO for encaminhado, o P3 da unidade, normalmente um oficial onde não tem o sargento, temos cidades que é o sargento que comanda, ele faz a revisão desse TCO e encaminha para o Poder Judiciário. Mas via de regra, gente, é o patrulheiro. Major, mas em cidades que só tem uma viatura e não tem um sargento de serviço, quem que faz a revisão? Aí é o seguinte, a comissão chegou à conclusão que tem que ter um posicionamento de 2. Então o motorista elabora o TCO e é revisado pelo encarregado da viatura. Ok? Depois vai para o P3 também, para o comandante do destacamento que faz outra revisão. Como elaborar? Como eu falei para os senhores, para as senhoras, eletronicamente. Aqui entra um detalhe. Nós vamos ter situações que é a minoria. A maioria dos TCOs não tem apreensão de objetos. Não tem.
Mas nós vamos ter termos circunstanciados que vai haver a necessidade de apreender objetos, que vai haver a necessidade de pedir perícia, e que vai haver a necessidade, aí são todos eles, do termo de comparecimento em juízo. Por que o termo de comparecimento em juízo, gente? O termo de comparecimento em juízo, pela Lei 9.099, ele é obrigatório. Vou fazer uma pergunta para os senhores, uma pergunta de concurso, às vezes de sargento, de CH e tudo mais. Existe flagrante em crimes de menor potencial ofensivo? Existe elaboração de auto de prisão em flagrante em crimes de menor potencial ofensivo? Tem. Em que hipótese? Se o indivíduo se negar a comparecer em juízo. Por isso que junto com o TCO eletrônico, vem o termo de comparecimento em juízo eletrônico. Se ele se recusar, você tem que prender e levar para a delegacia, em flagrante. Qual crime de desobediência, Major? Não, pelo crime de menor potencial ofensivo que ele cometeu. Tá bom? Então esse termo de comparecimento em juízo também é preenchido eletronicamente. A perícia, os pedidos de perícias, quais são os mais comuns? Exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito você preenche e entrega para a vítima. A vítima que comparece ao IML. Ah, mas ela não compareceu. Em 6 meses, se ela não compareceu, que tipo de ação penal que é lesão corporal? Estou fazendo som rápido aqui, né? Ação penal condicionada à representação. Se no período de 6 meses ela não compareceu em juízo, o nosso TC vai para fora. Aí acerta com o Poder Judiciário. Vai mandar semanalmente, essa comarca quer que manda diariamente, quer que manda a cada 15 dias. Chegou lá no Poder Judiciário, passou 6 meses, não mandou um exame de corpo de delito, que a vítima se prontificou a passar, o que acontece? Decadência do direito dela. Não vai ser processado o autor do fato. Outra perícia que é comum fazer é de drogas. O que o Rio Grande do Sul está fazendo hoje, por exemplo? Existe na companhia uma comissão. A lei permite, no exame toxicológico provisório, que uma comissão que não precisa reagente, nada disso, se a olho nu, que é provisório, se lá na frente o advogado do autor conseguir provar que aquilo era açúcar e não droga, sem problema, está arquivado o processo. Mas se a olho nu, aquela comissão constituída por 3 profissionais, com nível superior, se exige nível superior, e todos os nossos policiais hoje, como bem falou o Dr. Roth, tem nível superior. Chegar à conclusão, relator vai junto com o TC. Qual outro tipo de perícia? Em veículo, por exemplo. Em veículo, se não tiver lugar para apreender o veículo, num acidente de trânsito, com vítima, não tem lugar para apreender o veículo, depósito voluntário. Depósito voluntário, o veículo não tem restrição administrativa, está com licenciamento certinho, está tudo certinho, depósito voluntário. Ah, mas se ele sair com o veículo, tem uma restrição dele sair até a perícia passar por lá. Se a perícia for no local, como é cidade grande, melhor ainda. Mas nós temos que trabalhar com uma realidade que a perícia não vai. Ela vai periciar esse veículo posteriormente. A pessoa leva, se não tiver local para guardar esse veículo, né? O que mais de perícia que a gente pode trabalhar? Som, aferir a altura do som, aonde o policial, por exemplo, o policial chegou no local, constatou o som alto. Estava no número 20 do rádio apreendido. Vamos fazer a perícia. Isso aí no interior pode ser feito. Não sei se aqui na capital de som vai fazer. Só que, então detalhe, a contravenção penal de perturbação do sossego não existe desse delito, não exige. Basta testemunhas e o próprio policial constatar que o som 1h da manhã estava acima do que aquela comunidade está acostumada, vale como prova para o juiz. Ok? Vamos avançar? Quando é elaborado o TC, aqui é, como eu já disse, em tempo real. Termo circunstanciado só tem sentido se for elaborado no local dos fatos. Não tem sentido esse termo circunstanciado ser elaborado em outro local. Major, mas se for um desacato? Por exemplo, desacato, a pena máxima de até 2 anos. Quem vai fazer, por exemplo, policial, soldado, o cabo foram desacatados na ocorrência. Quem vai fazer o TC? O CGP no mínimo.
sargento. Ele vai fazer o TCO. A vítima primária é o Estado, a vítima secundária são os policiais, correto? Ele vai fazer. Só que se tiver um tumulto generalizado ali, resistência também é TCO. Pena máxima não ultrapassa 2 anos. Aí sim você pode tirar daquele ambiente conflituoso e levar para um próximo, na tua área de atuação, mais seguro. Às vezes está próximo de uma companhia. A ideia não é levar para quartel, mas se for necessário para garantir a vida e a integridade física das pessoas, se recomenda. Mas a regra é local dos fatos. Porque qual que é a finalidade? Que o patrulheiro não saia do seu local de atuação. Não saia. Não deixe a sua área de patrulhamento. Ok? Então não podemos ter como regra levar para quartel, levar para o batalhão, para fazer um TC. Eu registro ali no celular. No futuro vai ser no celular. Acreditamos. Até o nosso comando geral, eu estive conversando com o Coronel Machado, comandando o CPI-3, é meta. O TCO, treinar primeiro o pessoal. Isso aqui que o Coronel Marcos está fazendo é um dos indicativos, realmente, está falando esse assunto, começar a estar falando esse assunto, para realmente estender a toda a tropa, para num futuro não tão distante a gente poder fazer o termo circunstancial. Aqui a atividade cartorária, eu já falei para vocês alguma coisa. O P3 é o que recebe, a ideia é imprimir o TC eletrônico. No futuro vai ser tudo eletrônico. Eletrônico para a companhia, TUM, eletrônico para a companhia TUM, eletrônico para o fórum. Mas a ideia no primeiro momento, registrar, imprimir. Tem a impressora, faz a impressão, assina, tal. Ok? Apreensão dos objetos eu já falei, pelos policiais no local dos fatos. Depósito temporário, aí nós temos que ter, esse depósito, gente, é temporário. Então o quartel, a companhia, nível de companhia ou de pelotão de GP, ele tem que ter uma sala, um local da própria PM até a remessa do Poder Judiciário. Quando vai essa remessa? Aí estabelece reuniões prévias com o Poder Judiciário. Qual que é a ideia? Estabelecer reuniões com o Poder Judiciário para que a gente estabeleça a periodicidade de encaminhamento do TC eletrônico, do encaminhamento dos materiais apreendidos. Gente, lá no interior, como eu disse para vocês, não tem delegacia de polícia. Nós temos aí, não tem várias cidades na verdade, né? Do meu batalhão 23, nós temos 5 ou 6. Nós temos umas 15, 16 cidades que não tem delegacia aberta 24 horas. Sabe como é que funciona já hoje lá? O policial faz o BO, recolhe, e o delegado assinando. Hoje nós temos que pegar a assinatura do delegado, concordância do Ministério Público, tudo certinho. Nós fazemos a apreensão temporária nos GPs e pelotões. No expediente seguinte a gente manda parar, só que hoje ainda não é o Poder Judiciário, parar a Polícia Civil. A Polícia Civil pega e faz um retrabalho. Ela pega o nosso BOPM com os materiais apreendidos no primeiro expediente seguinte que a gente manda, senta lá o policial civil, deveria estar investigando, e faz um retrabalho, redigita aquilo lá e manda fora. Olha o gasto disso aí. Tá ok? Pessoal, para finalizar, né, fui bem rápido para não estourar o tempo aí. Fui falando meio no atropeiro, ficou muita coisa para trás, me perdoe, mas faz parte né, temos que cumprir os horários. Minas Gerais, um recorte aqui do 9º BPMN Uberlândia. Uberlândia faz fronteira com a gente. Lá eles elaboram TCO. Só nesse ano, até agora, eu peguei até 18, na verdade hoje nós estamos em 27, mas até 18/9/2018, eles economizaram mais de 18 mil litros de combustível. Eles realizaram a mais de 3.600 horas de patrulhamento e uma economia de recursos humanos
de 262,51 mil. E para finalizar, mais de 147 mil quilômetros deixaram de ser rodados por nossas viaturas. Então, pessoal, para finalizar, acredito eu, pedindo a permissão do Coronel Marcos, finalizando, esse é o nosso futuro, esse é o nosso modelo. Eu acho que o nosso ciclo completo de polícia, se ele for completíssimo, inclusive a investigação, pode ser, é um caminho. Mas nesse momento em que se fala muito no quanto custa a segurança pública, se fala muito em princípio da eficiência, se fala muito em que, se não usado o princípio da eficiência, pode ocorrer improbidade administrativa, nós devemos caminhar pelo menos para o registro das nossas ocorrências, a começar pelo termo circunstanciado. Ok, pessoal? Desculpa aí me estender, muito obrigado a todos, conte sempre comigo. Nesse momento, abriremos a oportunidade para as perguntas. Major, temos várias perguntas, mas pelo andado adiantado da hora, nós faremos duas. Tem o sargento, segundo o sargento Marques, da terceira companhia do 22M, ele pergunta: Major, nesta seara do ciclo completo, como seria resolvida a questão de problemas com a Polícia Civil, face à provável quebra de atribuição? O que o senhor acha? Olha, eu acho que a questão das instituições, as instituições elas têm que andar sempre com os braços e com as mãos juntas, porque o interesse da população está acima e deve estar acima de qualquer vaidade institucional. Nós temos que caminhar para o bem comum, para o interesse público, para a eficiência dos serviços públicos. Esse modelo do registro nosso vai melhorar a nossa eficiência, vai deixar um atendimento mais confortável à população e vai otimizar os serviços da própria Polícia Civil, que vai passar a prender quem tem que prender, realmente, que a gente só prende com procedimentos investigativos mais avançados. Então eu acredito que devemos deixar as vaidades de lado, tomar um café junto e buscar o bem comum, que é o interesse da população. A próxima é do Major Rogério, do 27M. Quanto ao registro da ocorrência, já no ano de 1995, com o advento da Lei 9.099, tivemos o início do registro pela PM. O que de lá para cá mudou? Qual o entendimento do senhor? Olha, na verdade, eu estava aqui no primeiro M, quando nós fomos escalados para uma reunião lá no Clube dos Oficiais. Os oficiais devem lembrar, em 1995, quando foi publicada a Lei 9.099, em setembro de 1995. Mas naquela época era tudo novidade, né? Sempre a cultura nossa foi de que uma polícia pega e entrega para outra, sempre foi isso que fez parte da nossa legislação, e era tudo muito avançado. Tanto é que em 2000, 2001, o Comando Geral à época iniciou a lavratura de TCO com projetos pilotos. Infelizmente, por questões na época mais políticas do que técnicas e jurídicas, a situação não evoluiu. Então nós torcemos para que agora, viu, Rogério? Obrigado pela pergunta, Rogério, Major Rogério da nossa turma, mas nós esperamos que as questões técnicas e jurídicas estejam acima de tudo e a gente possa evoluir nesse campo, ok? Major, nós queremos agradecer. Temos outras perguntas que nós encaminharemos ao e-mail do senhor para que possa ser respondido.
Faremos agora uma singela homenagem ao palestrante. Que brilhantemente agregou conhecimento por meio da palestra proferida a todos os presentes. Convidamos então o Coronel Sanches para fazer a entrega dos mimos ao Major Sansana.